Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos então na nossa aula de número 2. Muito bem, nós temos como objeto de conhecimento a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos e como detalhamento a intertextualidade. Isso mesmo, vamos falar então de intertextualidade na nossa aula. Vamos lá? Muito bem. Para nós iniciarmos, então, a nossa aula, nós precisamos entender, o que é o texto. Falamos de intertextualidade agora, mas precisamos entender o que é esse texto. Então, o texto, o que é? Ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Então, eu tenho uma pessoa que emite uma informação e a pessoa que recebe. Essa informação, como ela chega ao receptor e ela é interpretada, nós chamamos de texto. Então, dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Observem bem e guardem essa informação. Tudo que nós interpretamos, nós chamamos de texto. Tudo que é interpretável. Tem uma interpretação, é um texto, certo? Outra forma de nós conceituarmos aí é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, também é um texto. Então, tem uma mensagem completa, tem ali um sentido, um sentido completo, uma mensagem compreensível, nós podemos chamar de texto. Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Olhem aqui. Nós temos aqui uma placa bastante conhecida, uma placa de trânsito. Esse sinal, vocês sabem o que significa? Muito bem, esse sinal significa que é proibido parar e estacionar naquele local onde essa placa ali está fixada, Se tivesse somente um traço vermelho aí, seria proibido estacionar. Mas como tem esse X, cobrindo a letra E, então é proibido parar e estacionar. Acabei de dar essa informação para vocês, acabei de emitir uma informação e vocês interpretaram. Eu posso chamar esse exemplo aqui de texto? Posso sim. É um exemplo de texto, tá? Por quê? Porque o condutor, ele tá ali no carrinho dele, dirigindo. Eu, por exemplo, enquanto condutor, estou dirigindo o meu carrinho, de repente eu me deparo com essa placa. Opa, eu não posso parar e nem estacionar aqui. Eu entendi aquela mensagem. Eu tive uma compreensão, eu tive uma interpretação dessa mensagem aqui que nós estamos vendo. Logo, eu posso chamar essa placa de texto. É uma forma de texto porque eu tive uma interpretação sobre este elemento, sobre essa imagem. Entendemos? Entendido o que é texto? Vamos falar de intertextualidade agora? Olha só, e aí eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por intertextualidade? Será que é um texto dentro do outro? Vamos dar uma olhadinha, então, no conceito. Olha só, a intertextualidade é quando há diálogos, ou seja, um texto conversa com o outro, Esse diálogo entre os textos. Há relações entre dois ou mais textos em um único texto, ou seja, em um único texto, eu tenho um diálogo entre eles, ou seja, eles são intertextuais. É um texto citando outro texto e há várias maneiras de citar esses textos, como, por exemplo, a alusão, a citação, a epígrafe, a paródia e a paráfrase. Todas essas formas, a alusão, a citação, a epígrafe, a paródia e a paráfrase, são exemplos de citar os textos, ou seja, são formas de diálogos entre os textos, são formas de intertextualidade. Tá? Então, não esqueçam, a intertextualidade é o diálogo entre os textos em um só texto. Como que é isso, professor? Está muito confusa essa história. Vamos dar uma olhadinha agora aqui para vocês, um exemplo bem claro. Olha só. Aqui eu tenho corações, tenho estrelas, vocês estão vendo aqui essa formação. Nós temos aí a intertextualidade, que são o quê? Os diálogos entre os textos. Perfeito? Perfeito. O texto original é esse primeiro quadradinho que nós temos aí os coraçõezinhos, como se fosse o texto original. É o texto de outra pessoa, é um texto original. E onde tem a estrela é o texto que eu escrevo, tá? Eu, enquanto aqui, escritor, professor Rodrigo.
Então, eu tenho o texto original, que são os corações, no segundo quadradinho, com textos meus. Então, textos meus. Então, eles estão o quê? Misturados. O segundo quadradinho que nós temos aí, o segundo retângulo, né? Quadrado não, Rodrigo, pelo amor de Deus, não é um retângulo. O segundo retângulo aí que nós temos, eles estão misturados. Então, eu tenho um texto original com um texto que eu escrevi, né? Entre eles estão dialogando. Então, eu tenho uma paródia nesse caso. É um exemplo de paródia, que é um exemplo de intertextualidade. E a citação, que é outro exemplo de intertextualidade, eu também vou ter o texto original. Vejam que ele está bem centralizado aqui bem aqui ao meu lado, olha só, né? Ele está bem centralizado, certo? O texto original, e ao lado, né, ao redor dele, eu tenho aí outro texto, o texto que eu escrevi, que são as estrelas, tá? Mas vejam que eles não se misturam. O texto original ele está separadinho, diferente da paródia, onde tem aí a mistura entre eles, tá? Então, a citação, eu trago essa citação, ela conversa ainda assim dentro de um texto, mas ela está separada, né, das outras informações. Entendido o que é intertextualidade? Muito bem. Vamos falar, então, de textos visuais. Isso mesmo, né? Vimos aí que nós temos as imagens que podem ser textos. Nós vamos ver, então, os textos visuais. Olha só. Vocês conhecem, então, essa imagem aqui emblemática, né, da nossa Mona Lisa, maravilhosa Mona Lisa. Então, nós temos a Mona Lisa, original, é o quadro aí de Leonardo da Vinci, e nós temos aí também uma intertextualidade, né, que é, vamos ver novamente, então, esse exemplo de intertextualidade. Temos a Mona Lisa e temos uma releitura do quadro da Mona Lisa. A sua beleza clássica merece ser valorizada, como se fosse um comercial aí de shampoo, né, valorizando a Mona Lisa. Então, nós temos a obra original, que é a obra da Mona Lisa, e nós temos uma releitura desta obra, né, que é um comercial de shampoo. Nós temos uma intertextualidade também aí dentro, né? Porque nós temos os textos visuais, estou visualizando essa imagem, estou tendo uma leitura sobre essa imagem. E aí nós temos essa intertextualidade, né? Um comercial de shampoo fazendo essa releitura do quadro da emblemática Mona Lisa. Vamos ver outro exemplo? Muito bem, temos um exemplo aí maior, né? Que é a nossa Santa Ceia, um quadro também emblemático aí dos cristãos, né? Onde acontece a Santa Ceia aí de Jesus Cristo, e ao lado nós temos uma releitura desta imagem, uma intertextualidade, né? Dessa imagem aí com professores do nosso centro de mídias. Refizeram então, recriaram essa imagem, e aí nós conseguimos fazer esta intertextualidade também, tá bom? Então, vamos ver mais um pouquinho de conceito dessa intertextualidade. Olha só. A intertextualidade é a relação entre esses textos, né? O diálogo entre os textos. Toma-se aqui texto no sentido amplo do termo. Um poema, um romance, uma notícia de jornal, os quadrinhos são textos. Mas também são uma propaganda, um filme, um quadro, uma música, né? Como eu falei para vocês, tivemos uma interpretação. Se eu tenho uma interpretação, me transmitir uma mensagem, eu tenho, então, um texto. E é nesse sentido que nós estamos falando de texto, tá bom? Continuando, na literatura em geral e na literatura infantil e juvenil, por exemplo, os textos dialogam entre si, ou na forma de citação direta de um filme, de trecho de uma música, de um personagem, ou de forma direta, deixando ao leitor pistas para relembrar de outros textos que conhece. Continuando, na verdade, a intertextualidade inerente à linguagem torna-se explícita em todas as produções literárias que se valem do recurso de apropriação, colocando em xeque a própria noção da autoria. O que isso quer dizer, né? Que muitas vezes essa questão do diálogo entre o texto, dependendo aí dessa linguagem, fica difícil você saber quem é o autor, né, daquele texto, porque as coisas se misturam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, principalmente nas questões literárias, tá? Continuando, o autor Bakhtin, em 2003, ele propõe aí que é possível compreender que um texto sempre faz parte de outro, que o leitor guarda em sua memória, mas não de maneira completa em sua textualidade. Resulta
de uma lembrança, de elementos em comum que remetem às mesmas semelhantes referências. Ou seja, você ouviu quando criança uma história dos três porquinhos, certo? E você vai reescrever essa história. Você pode contar a sua história, né, pegando aspectos dessa narrativa dos três porquinhos, e fazendo o seu texto, né? Como se fosse aí, no caso, uma paródia. Mas você nunca vai escrever exatamente da forma que é a história. Por quê? Porque ali eu tenho, né, elementos que o próprio autor escreveu. E você vai trazer a partir de memórias, de leituras que você tem. Então, é nesse sentido que o Bakhtin quer nos falar, né, dessa questão da intertextualidade, tá? Nós vamos ver, então, agora um exemplo dessa intertextualidade, que é a paródia, tá? Então, na paródia acontece a reformulação de um texto, entretanto, o autor usa como base um discurso já existente e opõe-se a ele. A paródia se baseia em um caráter contestador. Então, observem aí que a paródia ela tem esse caráter contestador, contestar aquele texto original, no caso, né, ou não. De repente eu posso pegar um texto e criar uma paródia em cima, né, fazer uma releitura, né, ou seja, ela é a reformulação desse texto que o autor ele vai usar como base algo que já existe, né? Continuando, além disso, existe uma alteração do discurso original, seja para fazer uma crítica ou para marcar um sarcasmo e ironia, tá? Então, a paródia ela tem essa característica, né, de ou fazer uma crítica ou marcar realmente esse sarcasmo ou ironia, tá? Alterando, então, o discurso original. Nós vamos ver um exemplo bem clássico agora de paródia, olha só. Poema da Chapeuzinho Amarelo. Então, observem esse texto junto comigo, esse poema. Daqui a pouco a gente vai comentar se vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês aí algo parecido. Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o lobo, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Ao enfrentar o lobo e passar a curtir a vida como toda criança, Chapeuzinho nos ensina uma valiosa lição sobre a coragem de superação do medo. Já em sua 40ª edição, este clássico de nossa literatura infantil vem encantando gerações e gerações de leitores. O livro de Chico Buarque recebeu em 1979 o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E em 1998, Ziraldo conquistou o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui esse poema, né? Não é o poema na íntegra da Chapeuzinho Amarelo, mas falando para vocês o que seria. E aí eu pergunto a vocês, em algum momento vocês já viram alguma história parecida, né? Que tem um chapeuzinho ali de uma outra cor, que tem o lobo, que tem a vovó, né? Tem uma história muito parecida com essa que... aí nós temos, então, Chico Buarque parodiando, então, um grande conto infantil que nós vamos ver agora. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe chamou o Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, pois ela estava muito doente. A mãe da menina pediu também que ela fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu. Foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha, deitou em sua cama e fingiu que era ela. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Foi então que Chapeuzinho começou a gritar pedindo por socorro. Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo, abriu a sua barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Muito bem, então nós temos aí
o conto da Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo. Nós vimos a Chapeuzinho Amarelo, só que nós acabamos de ver aí, né, a narrativa da Chapeuzinho Vermelho. Então nós temos uma paródia sobre a Chapeuzinho Vermelho, que é o conto aí dos irmãos Grimm, né? Então Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, faz uma releitura do conto Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm, reconstruindo a narrativa de forma lúdica e acrescentando informações que trazem ao texto mais leveza e interação com o leitor. Pois, através da linguagem, Chico Buarque consegue tecer laços de aproximação entre o comportamento da garota retratada na narrativa poética e qualquer outra criança. Então ele faz essa leitura, né, de que essa Chapeuzinho Amarelo que tem medo, ela pode ser qualquer outra criança, né? Principalmente no que se refere à representação dos medos. Então, tinha medo de trovão, minhoca, pra ela era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra, né? Coisas que muitas crianças podem ter também. A intertextualidade pode ser observada, né, mais uma vez, o diálogo entre os textos pode ser observado a partir da escolha de elementos que se configuram como pontos de aproximação entre os textos, sendo eles o lobo, as situações de enfrentamento, né, e, sobretudo, a imagem da pureza personificada na personagem Chapeuzinho. Então, é como se ele fizesse uma releitura dessa Chapeuzinho Vermelho na Chapeuzinho Amarelo, com algumas características dessa mesma personagem, né? E aí nós temos o lobo, a vovó vai aparecer também, né? A personificação, no caso da personagem Chapeuzinho, aí também vai aparecer no nosso conto da Chapeuzinho Amarelo. Continuando, a análise, né, do conto Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm, da narrativa Chapeuzinho Amarelo, de Chico, eita professor, quase que não sai, de Chico Buarque de Holanda, foi possível entender que há intertextualidade no segundo texto, através da formalização da personagem Chapeuzinho, uma vez que ambas assumem nas duas obras um papel de desobediência. Sendo que no texto dos irmãos Grimm esse fato se dá de forma involuntária, e no texto de Chico Buarque formaliza uma ação necessária, já que a personagem resolve enfrentar seus medos e assim quebrar um paradigma até então colocado na narrativa, o medo do lobo. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso exemplo de paródia. Nós vamos ver agora a paráfrase. O que é a paráfrase, professor? Então, a paráfrase ela é a ratificação de um texto que já existe. O que é ratificação, professor? É a confirmação, tá? Então, a paráfrase ela é a confirmação de algo que já existe, de um texto que já existe. Então, nessa intertextualidade, nesse tipo de intertextualidade, existe a repetição do assunto ou pedaço dele. Em outras palavras, a ideia inicial é preservada. Então, eu tenho uma ideia inicial, tá? Ela vai ser preservada e eu vou continuar esse texto, tá? Então, é a confirmação daquele texto. Continuando, dessa forma, podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando o quê? A sua essência, tá? Então, a paráfrase ela é isso, é eu conservar a essência do texto, né? Eu trazer algum ali, ou outras palavras distintas, mas considerando a essência do texto. Vamos ver um exemplo bem clássico também sobre isso, olha só. Canção do Exílio, né? Vocês já devem ter ouvido falar, então, de Canção do Exílio. De Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, certo? E aí nós temos outro texto, né, do Carlos Drummond de Andrade, que é um autor aí que tem uma diferença um pouco maior, né, do Gonçalves Dias, no caso, as obras deles, né, tem aí uma diferença um pouco maior, e o texto dele diz o seguinte: Europa, França e Bahia, Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então vejam que o Carlos Drummond de Andrade ele faz essa paráfrase, né, ao texto do Gonçalves Dias, né, no caso dessa canção do exílio. Então a canção do exílio do Gonçalves Dias é o texto original que nós vimos, né, o primeiro texto que apareceu para vocês aí. Se puder até voltar um pouquinho, só para a gente ver.
Muito bem, perfeito. Então, esse é o texto original, tá bom? A Canção do Exílio do Gonçalves Dias. E esse texto ele foi parodiado e parafraseado inúmeras vezes, inclusive pelo autor que nós vimos agora, que é o Carlos Drummond de Andrade. E aí nós podemos verificar que o texto, né, do Carlos Drummond de Andrade ele vai criar um diálogo com o poema de Gonçalves Dias. Coloque aí pra gente o texto do Carlos Drummond de Andrade. Perfeito. Então vejam aí que ele cria um próprio diálogo, né, como se ele estivesse conversando com o texto do Gonçalves Dias, né, da Canção do Exílio, desse poema, né? Porém, não tem uma intenção satírica, né? Ele vai preservar o discurso original, o discurso que o Gonçalves Dias queria trazer, né? Então, por isso, trata-se de uma paráfrase, porque a ideia original ela foi preservada, certo? Ela foi preservada ali no caso, né? Quando o Carlos Drummond de Andrade traz o texto, traz a Canção do Exílio para ser parodiada, para ser parafraseada, a gente tem então aí a parte original preservada, né? A ideia original preservada, tá bom? Nós vamos ver agora outro tipo de paráfrase, né? Olha só. Estátuas de cera também são paráfrase, isso mesmo. Nós vamos ver agora a diva pop Madonna, olha só. Né? Aí nós temos a diva pop, mas é a Madonna que está aí? Não é, né? Nós temos uma imagem da Madonna, na verdade uma imagem de uma estátua da Madonna em um museu, né, na Europa. Então, essas estátuas, elas tão fiéis a figuras, né, replicadas, elas são paráfrases também. Nós podemos chamar de paráfrases. Por quê, professor? Porque elas mantêm a mesma estrutura do ser humano original. Contudo, podemos dizer com outras palavras, né, que nesse caso seria outro material. Em vez de seres humanos feitos de carne e osso, a paráfrase é a figura de um ser humano, mas feito com cera, ou seja, traz a essência original da Madonna, né? Se nós olharmos assim, perfeitamente, nós temos ali roupas que a Madonna utiliza, o cabelo, né? Os traços, então manteve a ideia original da Madonna, só que num outro material, né? Num outro, quando a gente fala assim, né? Seriam outras palavras, no caso, mas não, num outro material, né? No caso aí, então, na cera, né? A gente tem a Madonna. Então, por isso, nós podemos dizer também que essa forma de estátua de cera nós chamamos de paráfrase, tá bom? E agora, para desconfundir a cabeça de quem está entendendo paródia e paráfrase é a mesma coisa, nós temos a diferença entre elas, olha só. A diferença, então, entre paródia e paráfrase, né? A paródia e a paráfrase, elas representam dois tipos de intertextualidade, ou seja, elas são diferentes. São recursos que estabelecem diálogos entre diferentes textos. Então, criando um novo baseado num texto fonte referência. Continuando, muitas vezes a paródia e a paráfrase são consideradas termos sinônimos, né? Então, a gente entende aí paródia e paráfrase como termos sinônimos, mas não é, tá? Cada uma tem a sua singularidade, ou seja, cada uma vai apresentar elementos diferentes, né? Características diferentes para nós podermos, então, fazer essa divisão. Ambas são recursos utilizados na literatura, então nós vamos ter em várias áreas, né? Essa nossa singularidade entre a paródia e a paráfrase. Então, na literatura, né? Nas artes plásticas, na música, no cinema, na escultura, entre outros, né? Várias formas artísticas, né? Dentro da literatura também nós vamos ter a paródia e a paráfrase, certo? Continuando, o termo paródia, então, ele deriva aí do grego parodês, né? O termo paródia, então, ele deriva aí do grego parodês, que significa canto ou poesia semelhante a outra, né? Então, canto ou poesia semelhante a outra. Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo. Então, olha só. Quantos de vocês já não devem ter, de repente, feito um trabalho, né? Vamos criar uma paródia. E aí, o que a gente faz? A gente pega uma música,
né? Pega uma música e aí cria um outro texto em cima dessa música. Isso é uma paródia, né? Geralmente a paródia ela tem esse tom mais cômico, né? A gente quer fazer as pessoas rirem. Aí pega uma música que você gosta, mantém ali a melodia e troca a letra, ou seja, ela é toda modificada. Lembram lá que eu mostrei para vocês o coração e a estrela? Pois é, a paródia ela se mistura, né? No caso ali a melodia com a letra. Tá? Diferente da paráfrase, olha só. O termo, então, paráfrase, vamos dar uma olhadinha. O termo paráfrase vem do grego paráfrasis, né? Que significa a reprodução de uma sentença. Então, vejam que reproduz algo, né? Reproduz uma sentença. Diferente da paródia, ela faz referência a um ou mais textos, sem que a ideia original seja alterada. Então, a paródia eu tenho uma alteração na ideia, né? Diferente da paráfrase que não. Eu tenho essa ideia original preservada. Na paródia lá, quando a gente vê o coração e a estrela, a gente vê que está misturado. Então, você faz ali uma paródia de uma música, ela é totalmente mexida, a letra da música é totalmente alterada. Então, é a paródia. Se eu permanecesse com alguns termos ali, com a ideia principal da música, aí eu teria, então, uma paráfrase, certo? Então, nessa aula de hoje, nós começamos falando de textos, né? Texto, então, é tudo aquilo que me passa uma interpretação, que é entendível, que é interpretável. A placa de trânsito é uma forma de texto? É, professor. Porque nós temos várias placas de trânsito. E para o condutor, quando ele se depara com qualquer placa daquelas, o que ele faz? Ele tem uma interpretação, ele tem uma leitura, né, sobre aquelas placas de trânsito aí. Depois que nós entendemos o que é o texto, nós vamos ver então a intertextualidade, que é o quê? O diálogo entre esses textos conversando, esses textos se misturando, né, ali dentro de um único texto. Nós vimos as formas, então, de intertextualidade, a paródia e a paráfrase, né? A paródia, então, que vai alterar o sentido original, vai ter essa mistura aí, né? Do nosso texto, né? Entre os textos, e nós vamos ter a paráfrase, que ela preserva a ideia original. Tá? Então, eu tenho uma ideia original, eu faço as minhas adaptações, mas ainda assim eu vou continuar com essa ideia original. Tá, pessoal? Então, tudo que nós vimos na nossa aula de hoje, né? O texto, e aí nós vimos intertextualidade, nós vimos as formas de intertextualidade. Isso, nós temos várias formas de intertextualidade. Nós temos a alusão, a citação, que vai ficar aí para uma próxima aula. Mas ainda assim, são os textos conversando, os textos dialogando. Por exemplo, quando a gente faz, então, aí uma dissertação, um trabalho acadêmico, que é algo que vocês ainda vão, né? Vão escrever. Nós temos as citações, que são textos de alguém, eu trago para argumentar o meu texto, o texto que alguém falou, né, uma fala de alguém, de algum escritor famoso, de algum escritor consagrado, e eu trago para reafirmar, então, o meu texto ali dentro. É uma forma de intertextualidade. Então, nós temos várias formas de intertextualidade. Na nossa aula de hoje, nós vimos apenas 2, certo, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa aula. Eu vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.